O Evangelho de Lucas, capítulo de número 14, verso de número 16. Glória a Deus, aleluias. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui essa noite, mais essa noite, Senhor, para adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aleluias. Diz assim, o Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso de número 16, diz assim: Jesus respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitas pessoas. Na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo está pronto. Todos, porém, a uma começaram a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, eu preciso ir vê-lo, peço-te que me desculpes. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Provará o meu banquete. Glória a Deus. Nós vamos hoje dessa parábola aqui na palavra do Senhor. Parábola é uma explicação de algo físico para trazer uma compreensão dos assuntos espirituais. Jesus usava muito isso. Nós estamos vindo de explicar uma parábola do semeador, 4 domingos, nós explicando. Então você já sabe mais ou menos o que significa uma parábola, que é essa história terrena para ilustrar atos, acontecimentos do céu. Nós vemos aqui que Jesus está contando essa parábola na casa de um grande fariseu, que o convidou para um jantar. E o homem ficou maravilhado da doutrina de Cristo. Então Cristo, ele explica a respeito da salvação, através dessa história aqui. Você sabe que nós, que estamos servindo ao Senhor, muitos de nós já temos 3 anos de fé, 4 anos, 5, 10. Eu tenho 94 para 2022, veja, 28 anos de fé. Quem tem mais do que 28 anos de fé aqui, levanta a mão. De fé, não de idade. Você tem mais, irmão? Você é velho mesmo, hein? Você vai ser vô igual o André ali. Então nós temos aqui o nosso pai na fé, o Guilherme, que é o crente mais velho da igreja em número de anos, certo? E eu acho que eu estou em segundo, a irmã, a Elisete tem mais ainda, né? Você deve ter uns 30 de fé, 35, 40 anos de fé. Você nasceu na igreja. Olha que glória, irmão. Nasceu na igreja. Meu Deus. Bom, irmãos, é muito bom estar andando com o Senhor durante todos esses anos. Se fosse pensar assim, quando eu tinha 16 anos, se eu perdi alguma coisa nesse mundo, eu não perdi nada. Ao contrário, eu ganhei a vida dentro da igreja. Tudo que eu sei por causa da igreja. Tudo que eu tenho de força, de sabedoria, eu tenho por causa da vida da igreja. Tem gente que fala mal da igreja. Eu amo a igreja, com todos os defeitos que ela tem, porque tudo que eu sou, tudo que eu sei, toda a força que eu tenho, todas as curas que eu já tive na minha vida, eu devo a Jesus e à vida da igreja. A vida da igreja é maravilhosa, porque aqui a gente aprende a amar um ao outro. Não é um lugar perfeito, porque ninguém é perfeito. Um pastor disse assim: se você conhece uma igreja perfeita, não entre dentro dela, porque se você entrar, você vai estragá-la. Nós não somos perfeitos, mas o amor que está em nós nos aperfeiçoa. E quem está aqui no nosso meio, que é Cristo, nos ensina a amar as pessoas, nos ensina a ter fé. É maravilhoso. Mas veja que nós não fomos chamados para vir nos cultos de domingo
e sentar nas cadeiras e cantar 3 músicas e ouvir uma palavra. Não é o nosso chamado esse, não é o chamado de ninguém que de fato se converteu. Porque tem muita gente dentro da igreja que não se converteu, que vem de vez em quando, ou que vem na igreja só com interesses em Deus dar uma bênção. Isso não é cristianismo. Nós fomos transportados do mundo para o reino. Nós não temos mais volta. Nós só temos Cristo pela frente. Você pode dar um glória a Deus para isso? Por isso, eu não penso em voltar. Não tem para onde voltar. Para quem iremos, se só Jesus tem palavras de vida eterna? Só Ele tem vida eterna para nós. O céu é Ele, glória a Deus. Nós não fomos chamados, portanto, para ficar aqui aprendendo da graça, aprendendo da glória, aprendendo do céu, aprendendo de Jesus, aprendendo o que Jesus é, o que Jesus fez, o que Jesus falou. Não, não é esse o propósito de Deus, nos encher de um conhecimento, para que a gente possa sair esbanjando e dizendo que nós conhecemos alguma coisa. Esse também não é o propósito. O nosso propósito é ganhar vidas para Jesus. Você pode olhar para o teu irmão e falar assim: teu propósito é ganhar vidas para Jesus? Fala para ele: o teu propósito é ganhar vidas para Jesus. Aleluias! Esse é o meu propósito, e tudo que eu faço, eu penso nesse propósito, que é o meu propósito de vida, é apresentar Jesus Cristo às pessoas, não só o meu, mas de todos nós que fomos chamados. O nosso propósito de vida, nosso chamamento é apresentar Cristo às pessoas. Então por isso Jesus está dizendo aqui que certo homem, você já deve ter entendido que esse certo homem está falando de Deus, que Deus deu essa grande ceia, certo? Deus deu, veja que a palavra graça está escondida aí, deu, ou seja, esse banquete é uma doação, esse banquete fala do banquete da salvação, e Ele convidou muitos. Então Deus, na sua sabedoria, deu esse banquete, que é a vida de salvação, a vida eterna, é tudo que existe no reino de Deus, está nesse banquete, e convidou a muitos. Esses muitos aqui dessa parábola, está se referindo aos judeus. Os primeiros convidados do reino de Deus para serem salvos, são os judeus. Então, Deus vinha no Antigo Testamento, convidando os judeus a entrar no reino dos céus, a entrar no tempo da graça. Cada profeta era um convite, cada vez que Deus falava, Deus estava convidando. E antigamente, nesse tempo que Cristo contou essa história, quando alguém ia fazer uma festa, primeiro esse alguém convidava e confirmava a presença. Então chegava o senhor da família, pegava um servo dele e dizia assim: está aqui uma lista, tem 50 pessoas, vá à casa dessas pessoas, fale com elas e confirme a presença delas. Então ia esse servo, batia nas casas propostas na lista e dizia: meu senhor vai fazer um banquete, vai fazer uma festa, e você está convidado, você vai, posso confirmar a sua presença? Então era visto ali antes, dos 40, 30 disseram: vamos sim, conte com o meu nome, confirme aí o meu nome, porque eu irei. O que esse senhor fazia? Ele preparava comida antes, por isso que ele convidava com antemão, porque no Antigo Oriente, comida não é como hoje, que a gente pode ir no mercado e compra o que a gente quiser. Comida era muito racionado, e era um pecado muito grande desperdiçar comida. Para não haver desperdício, portanto, era feito o convite antecipadamente, para não ter erro de quantos novilhos deveria matar, para não ter erro de quanto de comida que deveria ser feito. Então era tudo de antemão preparado, para que não houvesse esse desperdício. E aí, no versículo 17, diz que na hora da ceia, mandou o servo, dizendo para os convidados: vinde
tudo está pronto. Então, primeiro foi feito o convite, e foi marcado, confirmado a presença. Os judeus estavam esperando o reino de Deus. Os judeus estavam aguardando o reino de Deus e eles tinham marcado a presença. Na hora da ceia, ou seja, quando começou o tempo, esse tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo da graça, que é o reino dos céus. Começou esse tempo. Jesus foi para a cruz. Jesus dividiu os tempos, o antes e o depois. Ele pagou o preço. Ele simplesmente deu tudo o que ele tinha. E daí o Pai disse ao Espírito Santo: vai, diga que está tudo pronto, está tudo feito, a ceia está preparada. Esse servo aqui está falando do Espírito Santo. Jesus veio, morreu, deu sua carne, deu seu sangue, preparou a ceia, está tudo pronto. Ninguém precisa trazer nada para a mesa. É Jesus que trouxe tudo. Tudo está pronto. A ceia está pronta. Para entrar no reino de Deus, para ser salvo, para viver o reino, para viver as bênçãos do reino, para viver a prosperidade do reino, para ser curado no reino, nós não carecemos de trazer absolutamente nada, porque tudo foi preparado e providenciado pelo Senhor. Foi Ele que matou o cordeiro, e Ele que preparou a festa, Ele que preparou a comida. Está tudo pago, está tudo feito, está tudo pronto. Isso fala do tempo que nós estamos vivendo, o tempo da graça. Por que é chamado de tempo, de período, de dispensação da graça? Porque é um período em que está tudo feito, não carece de que alguém faça alguma coisa, como no Antigo Testamento. No Antigo Testamento as pessoas traziam para Deus as coisas, eles traziam animais, eles tinham que fazer determinadas festas, rituais para agradar a Deus, para que Deus pudesse permitir que eles tivessem uma bênção. Mas nesse tempo que nós estamos vivendo, está tudo pronto, meu irmão, tudo está feito. Jesus fez tudo, e o trabalho do Espírito Santo é dizer: está tudo pronto. A voz do Espírito de Deus é dizer que o que Cristo fez. O Espírito Santo hoje está falando com a igreja. Quando um pregador está falando pelo Espírito, ele está falando o que Jesus fez. Veja que o Pai mandou o servo dizer: vinde, porque está tudo feito, está pronto a ceia. O Espírito de Deus está agindo em nós. E toda vez que nós damos lugar ao Espírito de Deus, nós vamos entender cada vez mais Jesus. Não só a pessoa de Jesus, mas nós vamos entender o trabalhar de Jesus, a obra de Jesus naquela cruz. Está tudo pronto, pode confirmar, pode mandar chamar as pessoas que disseram que viriam, porque está tudo preparado. O versículo 18, eles começam então a dar as desculpas. Veja que Jesus, se você ler João 1, 11, 12, diz assim: Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Jesus veio para os judeus não quiseram, eles não querem até hoje, é por isso que eles estão em guerra. Veja que as pessoas ficam querendo ir lá e buscar, por exemplo, alguma coisa sagrada de Israel. Aquele povo negou Jesus. É uma terra que não tem paz, é uma terra que está cheia de luta, de provação, porque eles negaram o Messias. O Espírito veio sobre eles, e eles começaram a dizer: não, nós não queremos viver esse tempo de tudo pronto. A religião falou tão forte dentro deles, a Moisés era tão forte dentro deles, que eles disseram: não,
Nós queremos continuar com Moisés, nós queremos continuar com Elias, nós queremos continuar com os rituais. Nós não queremos viver no que está pronto, nós queremos nós mesmos fazer. Aleluias, irmãos. E eles negaram ao Senhor porque eles eram religiosos, porque eles não queriam algo pronto, eles queriam fazer. Toda pessoa que é orgulhosa, ela não quer nada pronto, ela quer fazer. Veja que a graça, ela é algo muito humilhante para nós. A graça nos humilha muito, não tem nada na terra que nos humilhe tanto, que nos deixe tão para baixo como a graça e nos coloque tão para cima como a graça. Veja, que você não faz nada. Uma pessoa orgulhosa, ela não aceita isso. Ela diz, não, eu quero pagar, eu quero fazer. Para eu ser abençoado eu tenho que fazer, para eu ser salvo não é assim não. Eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo. Você pensa que é desse jeito? Eu não faço nada, Deus fez tudo e eu estou salvo? Não, eu preciso fazer alguma coisa. E a graça diz, não, o que você faz não significa nada. É o que Cristo fez que significa alguma coisa. É humilhante. Porque quando você vai querer pagar, quando você vai querer trazer para Deus alguma coisa, para ser abençoado, para ser salvo, Deus diz, não, isso não serve, porque eu já tenho, porque no meu reino você não dá, eu que dou. Isso é humilhante para quem é orgulhoso. Isso foi humilhante para Judas, que não aceitou o perdão. O pecado dele era tão grande, que ele disse, eu não mereço ser perdoado. É o orgulho religioso. Os judeus negaram a Cristo por causa desse orgulho, da religiosidade. Eles disseram, sim, nós vamos entrar no reino de Deus. Mas quando eles souberam que o reino de Deus está tudo pronto, que não tem Moisés, que não tem Elias, que só tem o Filho de Deus, que só tem a ceia, que só tem o sangue de Jesus e a carne de Jesus, eles começaram a dar desculpas. Eles não aceitaram esse tipo de salvação. Você é salvo por aquilo que Jesus fez. Você é salvo quando você aceita. Eles não conseguiram entender isso. Quem consegue entender isso? Quem consegue aceitar ser humilhado desse jeito? Não, mas eu sei fazer. Não, mas o que você sabe fazer, filho, não significa nada no meu reino. É o que Jesus sabe fazer que significa. E se você aceita, você é colocado no lugar mais alto, na posição mais alta, sem que você tenha feito nada. Ele que fez. Você olha para os lados e você diz, mas eu não fiz nada para ser tão abençoado, eu não mereço ser tão abençoado. E aí Deus diz, isso mesmo, é porque você não merece, que o meu favor está sobre a sua vida, é porque você não merece. Na ceia, quando a gente vai tomar a ceia, tem uma frase que intriga as pessoas, que diz, se você tomar indignamente, você toma para a própria condenação. Ou seja, como que eu me torno indigno de tomar a ceia? Quando eu me sinto digno de tomá-la. Quando eu olho para mim e digo assim, lógico que eu posso tomar a ceia. Eu estou em santidade. Eu orei essa semana inteirinha. Eu li a Bíblia, eu fiz isso. Você se torna digno. Você se sente digno. As tuas obras te fazem dignos. Você se sente um cara, poxa, lógico que eu posso, eu tenho direito a tomar a ceia, porque eu estou andando certinho. E isso faz você ser indigno. Porque só tem um jeito da gente tomar sendo digno, reconhecendo que tudo que nós temos não vem de nós mesmos, vem de Jesus. É por isso que tem gente que vai ouvir 1000 vezes isso e vai passar a ceia por ela e ela não vai tomar, porque ela se sente indigna, porque ela não está andando certo e ela acha que se ela não tomar a ceia, ela vai começar a andar certo. Olha que loucura, se eu não tomar resolve. Não, se eu não tomar dá tudo certo, porque ela quer se sentir digna, mas ela não quer se sentir digna pela obra de Jesus, ela quer se sentir digna pelas obras que ela pratica. E daí, meu irmão, se a gente for por esse lado, ninguém é digno de ser salvo,
Ninguém será salvo, ninguém, absolutamente ninguém vai conseguir ser salvo por dignidade, por obras de justiça humana, por santidade própria, por religiosidade. Ninguém vai conseguir ser salvo por isso, ninguém será abençoado por isso. Se alguém pautar a vida dele assim: eu vou ser abençoado porque eu vou fazer tudo certo. Não, você vai ser abençoado, e você já é abençoado, porque Jesus fez tudo certo por você. Isso é muito difícil tirar isso da cabeça de alguém que é religioso. Talvez nunca vá sair. Talvez a pessoa sempre vai continuar vivendo pela lei, achando que está vivendo a graça, mas está vivendo lei. Toda vez que você se pegar fazendo um negócio com Deus, você está na lei. Toda vez que você se pegar fazendo um negócio, uma barganha com Deus, você está vivendo lei. Você não foi chamado para viver lei, você foi chamado para viver graça. Você foi chamado para viver favor que você não merece. Isso te faz ser forte. Veja que diz aqui o versículo 18: todos, porém, a uma começaram a desculpar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso vê-lo, peço que me desculpe. Então olha só, eles começaram as desculpas. Qual foi a primeira desculpa? Eles inventaram assim: eu comprei um campo e eu preciso ir ver ele. Bom, então nós vemos que a primeira desculpa está relacionada a negócios dessa vida, certo? A negócios. Ou seja, a própria Bíblia diz, que aquele que faz obra de Deus não se misture com os negócios, não se embarace com os negócios dessa vida. A primeira desculpa, então, ela está baseada num negócio. Então eles inventaram o motivo para não participar. Eu comprei um campo. Aí olha só, eu preciso vê-lo. Começou a primeira mentira. Mentira de desculpar do reino por causa de negócios da vida. Você sabe que é uma coisa estranha isso, porque quando você está vivendo o mundo, você está fazendo negócios errados, você está passando pessoas para trás, você está recebendo dinheiro, mas esse dinheiro não é bom. Você está gastando o teu tempo pensando só no material. Você está gastando o teu tempo pensando em ser rico. Você não consegue o reino, porque isso te bloqueia. Isso é um nó na nossa cabeça. A gente querer prosperar igual o mundo. Veja que Deus não nos chamou do mundo para a gente viver o mundo. Deus nos chamou do mundo para viver o reino. A prosperidade que você precisa está no reino que você vive. Tem meios extraordinários de Deus dar dinheiro para você. Olha só. E aí diz assim que ele precisava, o primeiro aqui, ele precisava ver o que ele comprou. Mas olha como que é mentira. Por que é uma mentira? Porque ninguém compra e depois vai ver. Poxa, você vai comprar um campo, um terreno, você compra ele primeiro e depois você vai lá ver ele? Não, primeiro você vai ver o campo para depois você comprar. No Oriente Antigo aqui, no tempo de Cristo, para alguém comprar uma fazenda, demorava 1 ano para comprar. Por quê? Porque o cara primeiro fazia um experimento, ele primeiro plantava na terra para ver se aquela terra era boa. Demorava mais de 1 ano às vezes para fechar um negócio. Aí esse cara aqui, esse primeiro convidado, que tinha falado que ia para a ceia, mas agora ele está dando a desculpa. Ele falou assim: eu comprei um campo e eu preciso ver ele agora. Mas ninguém jamais vai fazer um negócio desse, comprar um terreno para depois viver. Primeiro você vê, para você ver que toda desculpa que as pessoas dão para o reino de Deus são desculpas esfarrapadas, mentirosas. A Bíblia diz que no último dia nós seremos indesculpáveis. O que é indesculpável? Não tem desculpa para as coisas do reino. Você não tem que criar alguma coisa. Você não tem que justificar teus fracassos. Você não tem que justificar o porquê que você não está fazendo. Você tem que assumir. Você tem que entrar no que está pronto. Você tem que entrar no que está feito. Não ficar dando desculpas. É tanta desculpa, irmãos, as pessoas do mundo para não vir para Cristo.
Ah, eu não vou hoje porque tal coisa, outro não vai porque tal coisa. E tantos crentes que estão mais mundanos do que cristãos, com tantas desculpas. Olha só essa primeira desculpa aqui. Ele estava preferindo o campo ao invés do reino. Ele estava preferindo uma conquista aqui da terra ao invés do reino de Deus. E tem gente que infelizmente está andando por esse caminho. Infelizmente, irmãos, tem pessoas que vão ter alguma coisa aqui na terra, mas é como diz a Bíblia: louco, hoje te pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? Porque não estão prestando atenção na vida que devem viver, que é a vida do Espírito, a salvação da alma. Jesus disse que adianta ganhar o mundo todo e perder a salvação, ou perder a alma. O que adianta? A pessoa para de viver os princípios do reino, a pessoa para de viver o amor, para de viver a vida da igreja. Se você parar de viver a vida da igreja, todas as outras vidas que você tem que viver, você não vai conseguir, porque o combustível para você viver a vida que você tem que viver lá fora está aqui na vida da igreja. A pessoa para de viver a vida da igreja, vai para o mundo, vai comprar campo, e começa a dar desculpa para o reino, e prefere o campo do mundo, que é uma conquista mundana, que vai deixar ir para os filhos brigar depois, do que a salvação, do que cumprir o chamado, do que cumprir a vocação de Deus. É a primeira desculpa aqui, tem a ver com negócios, com conquistas. Agora olha o segundo, o versículo 19 diz assim: outro disse, comprei 5 juntas de boi. Então ele falou: eu comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los, peço que me desculpes. Segunda mentira, segunda desculpa. E essa desculpa agora era o seguinte: é o trabalho. A primeira é negócios, a segunda aqui é trabalhar. Por quê? Porque 5 juntas de boi, comprava-se boi para arar a terra, 10 bois, e o cara foi primeiro, comprou, e depois ele foi experimentar. Então olha como que a mentira é grande. Ninguém vai comprar um boi para depois ver se esse boi está cheio de saúde, se esse boi trabalha mesmo, se esse boi não está manco. Não, o cara está dizendo aqui que ele comprou, e que ele não podia ir na ceia, que ele tinha dito que podia ir, porque ele tem que agora experimentar o que ele comprou. Então veja, ele está com muita prioridade no trabalho, e é mentira. Eu não posso ir porque eu estou trabalhando, eu quero desenvolver mais o meu negócio, eu comprei mais juntas de boi para arar mais a minha terra, e eu não tive tempo de experimentar, e é justo no dia da ceia que o Senhor vai fazer, que eu preciso ir lá experimentar. Então olha só, que esse cara aqui preferiu o trabalho, o esforço humano. Veja que boi, na Bíblia fala de esforço humano, 10 fala de um número inteiro, esses bois fala de trabalho. Esse cara aqui preferiu se esforçar, ele preferiu trabalhar pela própria vida, pelo seu próprio esforço, ao invés de ir para a ceia do reino de Deus. Então esse homem aqui, ele colocou o trabalho na frente do reino de Deus, e ele colocou o trabalho tão fortemente na frente do reino de Deus, que ele deixou o reino de Deus, pelo esforço. Veja o contraponto de que o servo, o Espírito Santo, disse assim: está tudo pronto. Eles estão dando desculpas de coisas que eles têm que fazer, ou seja, no reino de Deus está tudo pronto, mas as pessoas estão pensando em fazer. E então entrou o trabalho aqui, e esse cara está dizendo: eu não posso ir porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que me esforçar, eu não tenho tempo para a ceia. Mas era mentira, ele
estava fazendo aquilo porque no coração dele estava mais desenvolver o projeto do trabalho dele do que o reino de Deus. Então ele negou o convite por causa disso. Então veja que o primeiro negou por causa de um campo, de uma conquista, de um negócio. O segundo está negando por causa do trabalho, por causa de esforço próprio. E todos eles estão dando desculpas. Eu te peço que o Senhor me desculpe. Eu peço que o Senhor me tenha por desculpado. Eu não vou participar dessa ceia, desse banquete. Eu não vou viver o reino de Deus porque eu tenho que trabalhar. Eu não vou receber a salvação porque eu tenho meus compromissos. Eu tenho que fazer crescer os meus negócios, o meu trabalho. Agora o terceiro aqui é o pior das desculpas, né? A terceira, versículo 20. Outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Olha só, o terceiro falou assim, é a desculpa da família: eu casei, eu não posso ir. Mas o que tem a ver ele ter casado com não poder ir na festa? Veja que não tem sentido. Outro, a gente é chamado por Deus e a gente tem que trazer nossa família junto. Esse homem deveria ter pensado assim: eu casei e eu vou levar minha esposa. Não, ele pensou: porque eu casei, eu não posso ir. Eu tenho compromisso com a minha família agora, com a minha lua de mel, por exemplo. Então eu quero que o Senhor me desculpe, mas eu não vou aceitar a salvação, porque eu estou vivendo um relacionamento, e esse relacionamento não tem espaço para a vida espiritual. Meu Deus. Então veja que a terceira desculpa talvez seja pior, porque está se referindo à família. Pessoas colocando a família na frente da salvação. Eu não posso ir porque eu casei. Ele quis dizer mais ou menos assim: minha esposa não vai para essa festa, já que ela não vai, eu não vou também. Então exclui o meu nome, por favor, porque a minha esposa não vai. E assim Jesus está querendo dizer que tem pessoas que estão deixando o reino de Deus, colocando desculpa na família. Colocando desculpa na família. Porque nós somos chamados por Deus para trazer nossa família para Deus também. Nós não somos chamados por Deus para ser salvo e deixar nossa família para o inferno. Se você pensa assim, você nem salvo talvez você seja. Porque todo mundo que recebeu salvação, prioritariamente, é prioritário, o coração de quem recebeu a salvação é querer que os seus familiares se salvem também. Poxa, eu deixei de ir para o inferno, mas que importa se o meu pai, minha mãe, minha irmã, meu tio, minha tia vai para o inferno? Eu já estou salvo. Peraí, isso aí não é evangelho, isso aí não é amor, isso aí não é salvação. Porque eu vou ver, por exemplo, alguém da minha família indo para o inferno e eu não vou fazer nada. Ou pior, né, desculpa aqui, eu vou para o inferno com a minha família porque a minha família não quer Jesus. Veja, meu irmão, que você foi chamado por Deus e você tem a primeira missão da sua vida, é salvar a sua família. Não tem outra missão. Você tem um pai, teu pai. Você tem uma mãe, tua mãe. Tem irmãos, irmãos. E assim vai indo. Nós precisamos salvar a nossa casa. Nós precisamos chegar ao ponto de dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio no Senhor Jesus e a minha casa é salva. Não dizer assim: eu não vou porque minha esposa não vai. Quem tem que vir, a gente tem que trazer a pessoa para o reino. Não as pessoas tirar a gente do reino. É por isso que a gente não pode casar com pessoas que têm outro tipo de fé que a nossa, porque elas vão nos tirar do reino. E tem gente que vai perder a salvação justamente por isso, porque se relacionou com pessoas que não vai dar espaço para a vida espiritual. Olha só,
Então a primeira desculpa é um campo, a segunda desculpa é o trabalho, a terceira desculpa é a família. Eu não posso por causa desses 3 fatores, todos mentirosos. Todas as desculpas que as pessoas dão estão ligadas à prosperidade, a trabalho e à família. Toda a canseira que a gente tem está ligada a esses 3 pontos. Tudo, a preguiça ou o desinteresse que nós temos em relação ao reino de Deus está ligada a isso, as coisas dessa terra. Mas nós temos que colocar uma decisão dentro de nós, irmãos, que nós vivemos o reino de Deus, que nós vivemos o reino do Senhor, que nós estamos na ceia do Senhor. Nós precisamos viver essa ceia, nós precisamos estar na ceia. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aí veio aqui 21, voltando, queria que você pegasse o versículo 21. Voltando aquele servo, contou essas coisas ao Senhor. Olha só, vem o Espírito de Deus e diz aos judeus, Jesus está querendo falar isso para os judeus, para os fariseus. Ele estava na casa de um grande fariseu aqui. Vem o Espírito de Deus e retorna e diz assim: ó, os judeus não te querem, eles estão dando várias desculpas. Então o dono da casa, indignado, disse ao servo: sai depressa pelas ruas, versículo 21, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Então olha só, causou ira no dono da festa, porque já tinham confirmado, eles já tinham confirmado presença, agora estão dizendo não, ia estragar a comida. Então deu ira, deu uma ira tão grande no Senhor aqui, porque ia estragar toda a comida. A ira de Deus foi tão grande contra Israel, porque eles negaram a Jesus, que eles deixaram até de ser nação, eles negaram o Senhor. Mas aí vem o Senhor e diz assim: sai depressa, fala para o Espírito Santo, e para o servo aqui está falando do Espírito Santo, está falando da igreja. E olha só, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traz aqui para mim. Bom, se os primeiros convidados não quiseram ir para a festa, o plano B é falar ao servo de convidar outras pessoas. E aí entrou a gente, glória a Deus. Entramos os gentios. Nós somos chamados de gentios na Bíblia, gentes. E aí o Espírito de Deus veio para o nosso lado, para nos convencer a viver o reino de Deus. Você já foi convencido a viver o reino de Deus? Eu já fui. Você já foi? Você já foi convencido a viver o reino de Deus? Sai pelas ruas e vai buscar outro tipo de pessoa. Veja que os primeiros convidados eram homens importantes, eram homens de negócio, homens trabalhadores, homens de família. Eles não quiseram. Eles não quiseram. Justamente por causa dos negócios, eles não quiseram. Eles também não quiseram por causa do trabalho deles. Eles não quiseram por causa da família. Aí vem e diz assim: sai pelas ruas e pelos bairros e vai buscar para trazer para a festa. E traz aqui na minha casa. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, meu irmão. Traz aqui para casa. E olha só quem é o tipo de gente. Sai pelas ruas e pelos bairros da cidade. O primeiro convite era endereço, rua tal, número tal, fulano de tal. Agora não, sai pelas ruas e pelos bairros da cidade. Vai aí nas ruas, no trânsito, e vai nos bairros, nas casas, vai batendo de casa em casa, e vai convidando as pessoas para a ceia. Tem muita comida, traz aqui essas pessoas. O primeiro convite é pontual, é específico, para pessoas específicas, para os judeus. Agora o segundo convite aqui, que o Espírito Santo está fazendo, é qualquer pessoa que estiver na rua, ou que estiver nos bairros, que estiver transitando pelas ruas, ou estiver dentro de casas, traz aqui dentro, traz para a casa do Senhor. Aleluias. Esse é o chamado do Espírito Santo para nós.
O Espírito de Deus está dentro de nós para fazer isso, para a gente, com o Espírito Santo, trazer pessoas para a casa de Deus. Aleluias, com o Espírito Santo. Irmãos, eu quero parar aqui só para falar algo muito importante, que eu aprendi. Ninguém aqui tem que trabalhar para Deus, que se você trabalhar para Deus, você vai ficar olhando para as pessoas que não trabalham para Deus, você vai ficar vendo defeito em todo mundo. Quando você trabalha com Deus, você sabe que você não está fazendo para Deus, você está fazendo com Ele. Você faz com Deus. Quando você faz com Deus, você não olha para pessoas, você olha para quem você está fazendo junto. Você não está fazendo junto com pessoas, você está fazendo junto com o Espírito de Deus. Isso foi maravilhoso, isso foi libertador para mim. Porque até então, eu trabalhando para Deus, eu olhava para as pessoas e o diabo coloca muita coisa na nossa cabeça. Porque as pessoas, elas não acompanham, pessoas não estão interessadas, pessoas não querem, pessoas não ouvem. Pessoa é pessoa, meu irmão, mas eu mudei a chave. Eu não trabalho para Deus, eu trabalho com Deus. Eu olho para Deus, eu estou fazendo com Ele. Você tem que fazer com Ele. Veja que o trabalho do Espírito Santo é colocar em nós o trabalho dele. Ou seja, o Espírito Santo tem uma missão: glorificar Jesus, testemunhar de Jesus. Jesus disse: o Espírito vai vir e ele vai testificar de mim. Qual que é o trabalho do Espírito Santo em nós? É colocar o trabalho dele dentro de nós, é compartilhar conosco o que ele tem que fazer. O que ele tem que fazer é o seguinte na terra: quando ele saiu da terra, quando Jesus rogou ao Pai e disse, manda o Espírito Santo, eles tiveram uma conversa antes, e Jesus falou ao Espírito Santo, você tem que convencer as pessoas a respeito do que eu fiz por elas, e você tem que convencer essas pessoas que vão ser convencidas a convencer outras pessoas. É o trabalho do Espírito Santo, e o trabalho da igreja é o mesmo. O ministério do Espírito Santo é glorificar Jesus. E qual é o ministério da igreja? Glorificar Jesus também. O ministério do Espírito Santo é salvar vidas. E qual que é o ministério da igreja? Salvar vidas também. Não existe outra coisa para nós. Nós não estamos sentados aqui no domingo para contar vitórias pessoais, mas nós estamos aqui temos que ser equipados para viver o ministério do Espírito de Deus. Nós temos que viver o ministério do Espírito Santo, que é glorificar Jesus, é mostrar Jesus às pessoas. Muitas pessoas não querem, mas como diz aqui, vai pelas ruas, vai pela cidade e traz aqui para dentro, traz para cá. E olha só o tipo de pessoa que Deus falou para chamar. E traz aqui pobres, aleijados, cegos e mancos. De novo, quatro classes de pessoas: pobres, aleijados, cegos e mancos. Olha só, eu acho que você precisava entender isso aqui, que nós somos chamados, e nós somos uma dessas pessoas aqui, ó, todos nós. Ou nós éramos um pobre, ou nós éramos um aleijado, ou nós éramos um cego, ou nós éramos um manco. Porque os que aceitam o convite não são os nobres, não são os sábios, não são os entendidos. São os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Paulo disse isso em outras palavras, que Deus confunde as coisas que são com as que não são. Nós somos as coisas que não são. Glória a Deus. Ou estou dizendo que você não é. Deus confunde as coisas sábias desse mundo com as desprezíveis. Ou seja, se houvesse uma seleção e o diabo e Deus estivessem os dois para escolher, se o diabo tivesse que escolher você
ele não escolheria. O diabo prefere escolher quem? Os sábios, os entendidos, os nobres, os reis, os grandes. O diabo tem esse critério com ele. O diabo não quer pessoas que não sejam grandes ou sábias ou entendidas. Se o diabo pudesse escolher um de nós, o diabo não escolheria, porque o diabo quer gente grande e Deus quer gente pequena. Deus escolhe os pequenos. Então Deus poderia deixar o diabo escolher na frente, porque Deus sabe que o diabo não escolheria a gente. Deus nos escolheu para que a glória seja dele, para que a honra seja de Deus, para que o louvor seja do Senhor, para que a gente não tenha como pagar mesmo. Veja, pobres que não tem nada para retribuir. Aqueles homens lá tinham comida em casa, eles disseram: não precisam ir para a ceia para comer, porque eles eram independentes, eles tinham os negócios dele. Aí Deus fala: então chama os pobres, porque os pobres não têm como pagar o que eu vou dar. Glória a Deus, irmãos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Chama os pobres, porque eu vou enriquecê-los. Os pobres não têm como pagar. Aqueles ricos também não tinham como pagar, porque tudo que eles tinham não significava e não servia para nada. Mas os pobres, eles têm o sentimento de: meu Deus, não tem como. Os aleijados, que não podem andar, que não tem como ser conduzidos por si mesmos. Aleluias. Os aleijados são aqueles que não podem viver por si mesmo, não pode ficar andando pelo caminho sozinho. Eles têm que ser conduzidos por alguém. Aí o Espírito Santo conduz essas pessoas. Nós somos conduzidos pelo Espírito de Deus, irmãos. Você precisa ser conduzido pelo Espírito. Você foi chamado para isso. Que você não tem perna suficiente para andar por onde você quer. As tuas pernas é Jesus. Os teus braços são Jesus. Tua mente é a mente de Jesus. Teu coração é o coração de Jesus. É Jesus em você, esperança da glória eterna. É Jesus te salvando. É Jesus sendo o alfa e o ômega na sua vida. Veja, os cegos que não têm condições de discernir as coisas, que não podem ver. Cristo é a nossa visão. Cristo é aquele pelo qual nós conseguimos enxergar o mundo. E olha só os mancos, que são os impossibilitados de viver. Chame essas pessoas. Chame essas pessoas. Chame essas pessoas. Foi dito isso ao Espírito de Deus: se os judeus não querem, chamem os gentios. Se os ricos não querem, chame os pobres. Se os que têm saúde não querem, chame os enfermos. Se os sábios não querem, chame os ignorantes. Porque está tudo pronto na minha mesa. Porque tudo que eles não têm, eu posso dar. Tudo que você não tem, meu irmão, Deus dá para você. Glória a Deus. É por isso que a gente não tem que se preocupar se a gente nasceu num berço nobre, se a gente tem A ou B ou C, porque a força não é nossa, a força é dele em nós. A sabedoria não é nossa, a sabedoria é de Deus em nós. Depois ninguém consegue falar assim: olha só quem eu sou. A gente consegue falar: olha só quem Ele é em mim. Olha só quem Ele é em mim. Olha só a riqueza dele em mim. Olha só as pernas dele em mim. Olha só os olhos dele em mim. Olha só a vida dele em mim. Glória a Deus. Chame essas pessoas. Veja que o Espírito Santo está chamando essas pessoas. Aleluias. Deus está chamando as pessoas para a ceia. Deus está chamando as pessoas para a salvação. O Espírito de Deus está nos chamando para trabalhar com Ele. Trabalha com o Espírito de Deus. Entra no propósito do Espírito Santo.
Não fica atrás de campo, de dinheiro, não fica atrás de negócios, não fique atrás de famílias. Meus irmãos, entre no ministério do Espírito de Deus. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão te ser acrescentadas. Busque primeiro o reino. É isso que a gente tem que fazer, buscar o reino e a sua justiça. Busca o reino, busca a ceia, busca o banquete que está pronto. Não vai para o campo comprar campo, não. Se você tiver que ter campo, você vai ter, porque Ele vai te dar, está na ceia. Aleluias. Olha só, o Espírito de Deus disse aqui, versículo 23. Versículo 22, disse o Senhor, disse o servo: Senhor, está feito como mandastes, mas ainda há lugar. O Espírito veio, começou a trabalhar, chamou aqui essas categorias de pessoas aqui, os pobres, aleijados, os cegos e os mancos. Ele voltou e disse: mas ainda tem lugar, Senhor, o Senhor mandou, eu obedeci, mas ainda tem lugar. Deus quer encher o céu, irmão. Glória a Deus. Deus não quer aquela cidade quadrada de 2.400 quilômetros quadrados e que não tenha ninguém ali, que seja poucas pessoas. Vão ser salvos só os 8 que entrou na arca. Não, Deus quer salvar. Talvez a gente não entenda isso e a gente começa a pensar assim: mas o fulano não merece salvação, mas Beltrano não merece salvação. Poxa, Deus quer salvar. Pintou e bordou a vida inteira, na hora que estava lá quase para morrer, aceitou Jesus e foi salvo. Foi sim, porque Deus quer salvar. Essa é a intenção de Deus, e eu e você não participamos disso, porque nem eu e nem você morremos na cruz. É o sangue de Jesus que custou muito caro. A vontade de Deus é salvar. Mas essa pessoa não merece. Não, é isso mesmo, é para aqueles que não merecem. Mas esse é meu inimigo, ele fez isso, isso e isso comigo. O céu não tem partido, só tem um lá, que é Cristo. Deus quer salvar, porque nenhum de nós tem noção do que é o inferno. Nós podemos ler livros a respeito do inferno, nós podemos ler as palavras de Cristo a respeito do inferno, mas o inferno é um lugar incompreendido por nós, só será compreendido por quem irá para lá. É a ausência total de Deus o inferno. Por isso que a gente às vezes é tão omisso com a nossa missão de igreja. É por isso que a gente quer ficar debatendo, falando, discutindo dentro da igreja, fofocando dentro da igreja, vendo defeito no outro dentro da igreja. Por quê? Porque nós não entendemos o nosso chamado, nós não entendemos o que está em jogo, que é o céu e o inferno. E daí nós ficamos com guerras internas, nós ficamos vendo coisas uns nos outros, falando um dos outros, pensando uns nos outros, e o diabo mandando pessoas para o inferno, enquanto a igreja está dormindo no domingo nos bancos. Deus nos chama para trabalhar com o Espírito Santo. Nossa função não é ver se a parede da igreja está pintada da cor que nós gostamos. Nossa função não é pensar em cantar a música que a gente quer que cante. Não, nossa função não é ficar olhando para as pessoas e ver o que elas pecaram, se elas pecaram ou não. Nós somos chamados, irmãos, para ir pelas ruas e pelos bairros e dizer: a ceia está pronta, está tudo feito. É por isso que tem gente que está com a vida completamente destruída, porque nunca viveu o chamado de Deus e está envolvido só em questões da terra. E quem está envolvido em questões só na terra só tem problemas, porque não é o nosso chamado. Nosso chamado é se envolver com o ministério do Espírito Santo. Olha só, tem lugar ainda, tem lugar para salvação. E aí olha só o que disse o versículo 23, disse o Senhor ao servo, disse o Senhor ao Espírito Santo e à igreja: sai pelos caminhos e pelos atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha.
Glória a Deus. Veja que Deus está dizendo ao servo: já você foi pelas ruas, você foi pelos bairros da cidade? Sim. Então volta. Agora vai nos caminhos, nos atalhos, nos becos, nas currutelas, nas praças, vai nos lugares mais estranhos. Chama essas pessoas, força essas pessoas a entrar aqui para que a minha casa esteja cheia. Força essas pessoas. Glória a Deus por isso. Será que é esse o nosso esforço? A gente gosta tanto de se esforçar, mas muitos de nós gostamos de nos esforçar com os bois da vida, não é? Com as juntas de boi. Como o cara que deu desculpa: eu tenho que provar as juntas do boi. Para nós mesmos. Nós temos que forçar as pessoas a ser salvas, com oração, com busca, indo atrás. Eu estou aqui porque alguém pagou o preço de fazer isso por mim. Vai, busca ele. Vai lá, pega, vai lá, busca ele, chama ele na casa dele. Até o dia que não precisa mais ir lá, que eu já vou estar no reino. Agora, quantos de nós vêm com o carro vazio para a igreja, irmão? Irmão, eu sei que você não gosta de pregação assim, porque vai estragar teu carro, porque vai murchar o pneu do teu carro, vai gastar mais. Poxa, irmãos, será que Deus dá carro para nós, para isso? Será que se a gente fosse 3 ruas para frente, 3 ruas para trás, um bairro para frente, um bairro para trás do nosso, será que a gente ia quebrar na gasolina e ninguém mais ia ter gasolina para ir trabalhar? Será que é para isso que Deus dá prosperidade para nós, para a gente gastar só com os nossos interesses? Será que o Espírito Santo está falando mesmo ao coração da gente? Será que nós vivemos o amor mesmo? Não adianta a gente encher barriga das pessoas com o evangelho social, se a gente não ganhar eles, a alma deles, porque o corpo vai decompor, mas e a alma? E a alma? Meu Deus, é muito eu dentro da igreja, meus irmãos, é muita gente cheio de si mesmo, é muita gente pensando só em si mesmo, pensando em se aparecer e não mostrar o Espírito de Deus, pensando só em si próprio, mas Deus nos chamou para pensar como o Espírito de Deus pensa. Deus chamou a igreja para ter a mente de Cristo, Deus nos chamou para ter a mente do reino. Não é a nossa mente que vale, é a mente dele em nós. Oh, irmãos, glória a Deus por isso, glória a Deus. E olha só, o versículo 24 diz assim: eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará meu banquete. O Senhor está dizendo que aquelas primeiras pessoas que foram convidadas e negaram, não vão comer da comida da salvação, jamais provará a comida da salvação, não vão ser salvos. E a gente tem visto isso, eu tenho visto isso, que tem gente que não vai ser salvo mesmo. Fazer o que? A fé não é de todos. Paulo disse isso em Romanos, que a fé não é de todos. Eu não vou conseguir salvar todos, ninguém vai conseguir salvar todos. E tem pessoas que a gente conhece que não vai conseguir ser salvo. Tem pessoas que passou pela igreja, não vão ser salvas. Infelizmente, infelizmente, porque ninguém de nós conhecemos a realidade do inferno, mas essa é a verdade, que não receberão a salvação. Mas existe um povo que precisa ser salvo, e a igreja foi levantada para esse povo. Nós fomos levantados, restaurados, renovados, nascemos de novo, aprendemos o evangelho para levar o evangelho de Jesus Cristo. Você precisa ter isso dentro de você. Se você não tiver isso, o Espírito de Deus não está regendo a sua vida.
Vamos encher a casa de Deus. Você pode olhar para o teu irmão e falar assim: vamos encher a casa de Deus. Glória a Deus. Eu quero encher a casa de Deus de salvação. Eu não quero inchar a igreja. A gente incha a igreja para os outros ver, para a gente ficar tirando fotinha, para a gente falar para os outros que a nossa igreja tem um monte de gente. Não é o ministério do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo é revelar Jesus às pessoas. É esse o ministério do Espírito Santo, é isso. Esse é o plano. E a minha prosperidade, a minha saúde, a minha felicidade está ligada a isso. Meus negócios estão ligados a isso. O campo, os bois e a família está ligado ao que o Espírito de Deus quer fazer comigo. Não é eu pensar no meu campo, nos meus bois, no meu trabalho, na minha família e deixar o reino, não. É eu pegar o reino e o campo, os bois e a família acrescentado com graça. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos,